Racismo, ele é uma desgraça na nossa sociedade e é uma desgraça que nós, como seres humanos, arrastamos por séculos, não só na nossa sociedade brasileira ou na nossa sociedade ocidental, mas o racismo, ele é um comportamento que a gente consegue observar em todas as culturas do mundo, em todas as eras humanas. E é uma coisa tão grave, tão séria, que nós temos a Bíblia apresentando para nós duas intervenções de uma das pessoas mais importantes da Bíblia, porque ele tinha um racismo, um comportamento racista embutido nele, que a cultura em que ele vivia dizia para ele que não tinha problema, que ele podia pensar daquela maneira, mas que Deus abominava esse comportamento, e por abominar esse comportamento ele faz essas duas intervenções. Pedro, que é para nós um exemplo de vida em muitas coisas, ele se tornou um anti-exemplo na maneira como nós devemos tratar pessoas que nós julgamos que são diferentes de nós, seja pelo país de que elas vieram, seja pela cor da pele que elas têm, seja pelo idioma que elas falam, por qualquer outro costume cultural, étnico, social. Por duas vezes nós vemos a Bíblia mostrando Deus tratando seriamente a questão do racismo com Pedro. A primeira vez é quando Pedro precisava pregar a palavra para um romano, levar o evangelho, o Salvador de Jesus para um romano, mas por pensar que ele, sendo judeu, era superior às demais raças do mundo, ele não deveria se misturar com os romanos, e querendo negar a boa notícia de salvação de Deus para outra pessoa, simplesmente pela raça da qual ela fazia parte, Deus faz com que Pedro tenha uma visão de um lençol que vinha carregado de animais que judeus não poderiam comer, e que na cabeça de Pedro as pessoas que os judeus não deveriam se relacionar estavam relacionados com esses animais que eles não poderiam comer, e Deus vira para Pedro por 3 vezes e fala: Pedro, levanta, mata e come. Pedro retruca, diz: eu não vou comer nada que é impuro, e Deus vira para Pedro e fala assim: não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. E logo em seguida a gente descobre que isso é justamente por conta daquele romano que Pedro teria que encontrar com ele em seguida para falar do Evangelho. Deus com isso mostra que a pureza ou a impureza do ser humano não está relacionada com a raça dele, com a etnia dele, com a cultura dele, com a classe social dele, mas a pureza ou a impureza de todos nós seres humanos estão relacionados com o fato de que Deus é aquele que nos faz puros ou purificados, ou dignos ou dignificados, ou justos ou justificados. Deus, ele fez isso não porque aquele romano merecia, mas por conta da graça dele, assim como ele fez isso por mim e por você, não porque nós merecemos, mas por causa da graça dele. Passados mais ou menos 15 a 20 anos desse episódio, Pedro está sentado na mesa tomando uma refeição onde judeus e gentios estavam sentados juntos ali, e Paulo estava presente nessa refeição, quando de repente ele escuta que alguns judeus de Jerusalém iriam chegar naquele local onde ele estava, e com medo de ser mal interpretado e de ser maltratado, talvez até de ser rebaixado à condição daquele povo que ele julgava ser inferior, ele se levanta da mesa numa atitude racista, sai para poder sentar na mesa junto com aqueles que ele considerava que era uma raça pura ou como uma raça superior. E nesse exato momento é que Paulo, que era hierarquicamente inferior a ele na hierarquia da igreja, ele intervém naquela situação, vira para Pedro e fala para ele: você se tornou repreensível por causa dessa sua atitude. Quem nos purifica é o Senhor, e nós somos superiores ou inferiores a qualquer coisa que seja, não por conta da nossa raça ou de algo que nós fizemos, mas porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso faz com que as pessoas ou seres humanos sejam superiores a tudo que existe na criatura, mas não há distinção entre um ser humano e outro ser humano. Nós somos criados à imagem de Deus, iguais, e devemos ter isso em conta quando nós tratamos uns aos outros. Aliás,
nós devemos até suprimir esse pensamento de superioridade com outro pensamento que Jesus nos ensinou, que nós devemos nos considerar inferiores aos outros quando formos tratar as pessoas, porque nós devemos servir as pessoas e não nos servirmos das pessoas. É muito importante que você repense como você enxerga a outra pessoa, como você enxerga aqueles que cercam você, aqueles que se relacionam com você, para que você não se torne uma pessoa repreensível, como foi Pedro nessas atitudes. Se você acha que alguém precisa ouvir isso também, pensar sobre isso também, compartilhe esse vídeo com alguém, curte aqui a nossa página. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal para a gente poder falar e discutir mais outras coisas relacionadas com isso.